Vem cá, vem cá, gente, com Vani Livros. Vani Livros, chegando agora neste minuto para vocês, para conversar sobre Duas Guerras Surreais. Gente, Duas Guerras Surreais concorrendo ao Prêmio Kindle de Literatura. Então vocês não vão me deixar falando sozinha aqui sobre esta maravilhosa leitura de Graziela Moraes. Vão? Não vão? Ah, gente, olha só. Duas Guerras Surreais. Eu não estou com o livro físico aqui em mãos. Sabe por quê? Porque este livro está concorrendo ao Prêmio Kindle de Literatura. Então, ele só pode estar em Kindle, ok? Gente, Duas Guerras Surreais. Tem tanto que eu falar, tem tanto que eu quero mostrar para vocês, tantas coisas para refletir, tantas coisas. E eu vou começar falando da autora, gente. Não tem como não falar de Graziela Moraes, porque ela é a simbologia em pessoa da literatura. Os livros dela, eu digo os livros porque os 5 livros que ela publicou, todos têm uma característica própria, todos têm a personalidade de Graziella. Ela costuma refletir muito sobre a desigualdade social e a injustiça, certo? Os 5 livros dela: O Escambau, Tutates, O Bem Cruel, Assassino Inconsciente e Uma Guerra Surreal. Gente, eu me senti tão importante, se é assim que eu posso dizer, mas tão privilegiada, digamos assim, em conhecer Graziela Moraes, em conhecer o seu trabalho, porque Graziela Moraes ela tem um currículo fenomenal, né? Já vou começar do currículo dela, porque é a mulher, né? Ela foi roteirista, ela já escreveu para o teatro, ela já fez um curta-metragem para o cinema, ela trabalhou 8 anos na oficina de roteiro da Rede Globo. Gente. Ela teve participação no seriado Mulher, Você Decide, o jornalístico Linha Direta. Então, assim, o currículo de Graziela Moraes é incrível. Ela foi atriz profissional, parou para se dedicar completamente à literatura, né, aos seus livros, e faz isso maravilhosamente bem, porque o seu livro Duas Guerras Surreais está no topo, gente. É muito merecedor desse prêmio Kindle, né, de literatura. Estou aqui com todos os dedinhos cruzados e eu acredito que todos vocês também vão ficar aí na torcida por Graziela Moraes para ela ganhar esse prêmio, né? Agora em novembro, este mês, sai os 5 finalistas, em fevereiro sai o finalista, a finalista que a gente espera que seja a Graziela Moraes, né, gente? Então, vamos para o enredo dessa história de Duas Guerras Surreais, que já começa com uma adolescente, uma jovem de 18 anos, porém com a mente de 12. Leonor já começa a história dando trabalho, a gente já sente nela, ela tem o problema do vício do álcool. Ela vive uma fase bem rebelde e bem revoltada. Revoltada com a mãe, revoltada com o pai, revoltada com a situação. Mas principalmente a gente percebe esse peso com a mãe, no início do livro. A mãe de Leonor, Filomena, aquela pessoa calma, porém vive um relacionamento abusivo com o seu marido Augusto, o pai de Leonor. Leonor está naquela fase bem rebelde, que ela só trata a mãe, a Filomena, ela não chama de mãe, ela chama a progenitora, Filomena, e inicialmente ela não chama a Filomena de mãe, então já dá para
para sentir aí o tamanho da rebeldia de Leonor. Filomena vive um relacionamento abusivo, né, com Augusto, que é advogado, que é bonito, educado, porém agressivo. Gente, então, coitada de Filomena aí, que vem passando por uns perrengues no casamento, até que um belo dia ela decide se separar de Augusto e ir para uma guerra. Uma guerra mesmo. Graziela Moraes, o estilo literário dela é mais direcionado à ação e ao realismo mágico. E ela traz em Duas Guerras Surreais uma guerra real entre X e Y. Y é a cidade onde Leonor nasceu. E aí Filomena decide dar aula de teatro para os soldados. Tem o Bruxo também, que é um grande amigo de Filomena, que é o seu, digamos assim, porto seguro, com uma amizade incrível, aquela amizade forte, aquela amizade em que Filomena pode contar em todos os momentos e que dá um suporte melhor em relação a Leonor, né, a filha de Filomena. A autora faz esse paralelo da guerra entre X e Y. Lá em Y, ela vai dar aula de teatro para os soldados. É muito interessante, gente, o quanto a autora traz a referência da arte, da dança, em que ela entrelaça a relevância de tudo isso para a vida, mesmo numa guerra. É inovador, né? Inclusive, Leonor não consegue entender o que a mãe vai fazer no meio de uma guerra com soldados para dar aula de teatro. Inclusive, Filomena insiste muito para que Leonor dê aula de dança também para os soldados. E Leonor acha que ela pirou, né? Pirou da batatinha. Por que dar aula de dança para os soldados numa guerra e etc, né? Mas aí Filomena frisa muito a questão de trazer a calma para Leonor e que ela acredita que é na dança que Leonor se encontra na verdade, né? E que a gente percebe no decorrer da história que é uma verdade que as mães entendem, as mães compreendem, as mães sentem os seus filhos, os anseios dos seus filhos, né? E Filomena, ela frisava muito a questão da natureza também. Inclusive, tem um trechinho de uma fala de Leonor que ela diz assim: minha mãe me segredou para não matar nem a minha própria natureza, nem aquela à nossa volta, sem a qual também morreremos. Então, Filomena, mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo diante de tantas dores, que inclusive tem um trechinho que Leonor fala também, que ela descreve a mãe dela. Logo que ela chega em Y, que elas chegam em Y, e que tem um acontecimento lá que ela procura Filomena e não acha. E ela diz o seguinte: não vi a minha mãe em canto nenhum, nem nova, nem velha, nem viva, nem morta. Eu percebi nesse trechinho, era como que Leonor, com essas palavras, estava descrevendo realmente o momento que Filomena estava vivendo. Um momento em que ela era inerte, ela não tinha forças, ela não estava conseguindo reagir, ela não estava ali, sabe? Era como se ela não existisse para ela mesma, nem viva, nem morta, nem nova, nem velha, né? Era um momento, para mim, trouxe isso, né? Naquele momento, Filomena resolveu separar de Augusto para poder ela aparecer. E essa aparição dela foi força, inovar, né, com a aula de teatro para os soldados. Inclusive, é muito interessante, gente.
Eu não sei se eu vou dar spoiler, mas é um spoiler bom, eu acredito que vai fazer é motivar vocês a ler, né? A continuar a leitura. Ou se não baixaram ainda, ir lá baixar o livro. Na primeira aula que Filomena vai dar para os soldados, ela diz para os soldados se imaginarem, os soldados medrosos, se imaginarem sendo perseguidos por um monstro. E aí cada um começa a encenar, né, a sua maneira, como mataria esse monstro, né, ou como enfrentaria esse monstro. E aí começam uns dando murros, né, batendo e pulando em cima do monstro, outros chutando eles para longe, cada um à sua maneira, enfrentando esse monstro. Um soldado enfrentou um monstro dançando. Gente, isso foi tão forte para mim, essa aula de teatro. Isso deu um estalo na minha mente de como a gente, como cada um reage ao monstro, da guerra de cada um. Porque se a gente parar para pensar, cada um de nós vivemos guerras que só nós sabemos, né? Seja de qualquer natureza. Seja os nossos medos, a solidão, as dificuldades financeiras, e cada um tem a sua maneira de enfrentar esse monstro, né? Alguns gritam, alguns vai na força bruta, alguns enfrentam dançando. E isso é tão importante, isso é o que compõe a humanidade. E como seria bom se a gente se espelhasse no que é bom, porque quantos monstros a gente conseguiria derrubar com conversas, com abraços, de uma forma mais leve, que a força bruta não resolve. Esse livro, gente, para mim, ele é tão cheio de. Ele é a pura simbologia da vida, né? Nos fazendo refletir também sobre a guerra, sobre as guerras reais, né? Inclusive, o mundo está aí vivendo e vendo uma agora. Não vou me adentrar muito devido às restrições que a gente tem com o canal, né? Então, mas o livro de Graziela Moraes faz uma reflexão tão incrível sobre isso, sabe? Sobre quem é que realmente deve estar lá na linha de frente da guerra. Será que os soldados, eles gostam, eles querem estar lá? Né? Inclusive, um faz uma pergunta tão interessante, como se ele estivesse perguntando para eles mesmos, né? No livro ele diz o seguinte: vocês acham que nós deveríamos estar aqui nessa guerra? E aí a gente para pensar quantos e quantos param para fazer essa pergunta. Quem deveria estar ali? É surreal, é surreal. Dói a alma, dói a mente, dói a consciência da gente imaginar essas guerras. E Graziella traz com tanta propriedade essas reflexões, esses puxões de orelha dessa problemática, né? E além de tudo isso, Graziella, para mim, nas minhas reflexões durante a leitura, ela traz uma outra guerra também, que é a guerra do nosso amor próprio. Leonor, em um momento, ela se questiona da seguinte maneira: ela diz que não sabia por quanto tempo ela ia continuar como espectadora. Ela ia permanecer como um simples ouvinte, escondida de tudo, ou seja, escondida da sua própria vida. A parte que, como se, como se ela fosse atingida por uma flecha de amor nela mesma, em que ela própria era o seu cupido. Ou seja, a flecha a tinha atingido e ela tinha se enamorado por ela própria. E foi a partir desse momento que eu, como leitora, né? Eu senti que foi exatamente neste momento que Leonor se encontrou, que Leonor começou a entender melhor
a sua mãe, a abrir os olhos para quem era realmente o seu pai, qual eram as intenções do seu pai, que ela começou a se compreender, a entender sua fragilidade, as suas limitações, as suas fraquezas em relação ao vício. Foi exatamente nesse momento em que ela se abraçou, em que ela se enamorou por ela mesma, em que ela se gostou. Foi assim, foi o momento em que foi desvendado a força de Leonor, que ela mesma percebeu essa força. Graziela Moraes, nesse livro, nos dá umas sacudidas, e Leonor, Filomena e até o próprio Augusto, né, com a sua maldade. O que, é que a gente precisa estar atentos? Os valores realmente, o que, que a gente, quais são os nossos valores? Até onde a gente pode ir, até onde a gente consegue ir, até onde a gente consegue enxergar a fragilidade dos nossos pais, da nossa irmã, do nosso irmão, do nosso vizinho. Em que eu posso ajudar? Será que eu apenas compreendendo, eu apenas ficando do lado, como a gente sente que, em alguns momentos, Filomena só precisava de Leonor ao seu lado. E Leonor percebeu isso. O livro é um romance, gente. Apesar de Leonor ser rebelde, ser essa bichinha do mato, toda truculenta, toda angustiada, né, diante da sua realidade de ter que ficar ali no meio da guerra entre sua mãe e seu pai, servindo ali de pombo-correio. Ela é meio que fechada para o amor, apesar que a vida surpreende, né? E mesmo a pessoa tentando fugir, mesmo a pessoa não entendendo muitas coisas sobre os seus sentimentos, sobre a razão de sentir determinadas coisas, a vida vem e diz: calma aí, você precisa, você vai entender, você vai sentir, você vai passar por isso e vai reagir. Então, Duas Guerras Surreais traz aprendizado, traz aquela dorzinha no coração por tantas coisas não depender da gente, tantas coisas a gente não conseguir ajudar, mas também tem muitas coisas que a gente consegue, tem muitas coisas que a gente faz o diferencial com uma palavra, com uma atitude, com o teatro, com a dança, com a música, com a cultura, com a literatura. Gente, que livro que deixa a gente preocupados, mas ao mesmo tempo com esperança, porque a gente tem tudo isso aí nas nossas mãos. Estamos com a arte, estamos com a música, estamos com a dança, estamos com o teatro, estamos com a cultura, com a literatura, com os nossos livros, com os nossos autores, Graziela Moraes e tudo mais que acrescenta tanto na vida, gente, que diminui as dores das guerras que a gente vive aí todos os dias. E, gente, eu não canso de dizer, eu posso até parecer assim meio amostrada. Eu encho a boca mesmo para dizer: eu li o livro, eu conversei com Graziela Moraes, gente. Que mulher, que ser humano lindo. Ela tem a mágica, sabe? A mágica que ela coloca nos livros dela. Ela tem essa mágica, ela parece uma fada, da energia que ela transmite, do carinho com que ela fala com a gente, do amor pelos seus livros, pela sua escrita, o amor que ela tem com a natureza, com a simplicidade, sabe? Ela frisa em tantos momentos que ela gosta do simples. E, inclusive, né, lá nas minhas redes sociais, eu fiz um videozinho lá também falando sobre a autora, né, conhecendo a autora. Nossa, são muitas coisas que Graziela Moraes encanta. Além da sua escrita, ela encanta como ser humano. Ela é muito merecedora desse prêmio Kindle de literatura. E eu realmente tive o prazer de conhecê-la, não pessoalmente ainda,
mas conhecê-la como ser humano, conversando, conhecendo o seu trabalho, trocando ideias. Eu nem sei explicar, mas. Ai, Graziela, muito obrigada por tudo que você acrescenta no mundo, por tudo que você acrescentou aqui, e que eu não vou cansar de indicar os seus livros, de indicar os ensinamentos que você passa através dos seus livros de Duas Guerras Surreais, para a gente conseguir melhorar o mundo, para a gente conseguir se encontrar no mundo como Leonor começou a se achar, começou a se amar, para que a gente consiga também ser flechada por esse cupido de amor próprio. E eu só espero que muitas pessoas conheçam o teu trabalho, que vão lá na Amazon adquirir o teu livro. Ai, gente, o livro de Graziela Moraes, os livros, né, estão lá disponíveis na Amazon. Vou deixar os links aqui, ok? Vou deixar também as redes sociais da autora para vocês seguirem, para vocês conhecerem melhor, certo, o trabalho dela. Eu amo fazer isso aqui, vocês sabem, eu amo estar falando dos livros que eu conheço, dos escritores e escritoras que eu conheço, e que fico encantada e fico maravilhada e fico muito feliz de ter a oportunidade de transmitir para vocês um pouco sobre os seus trabalhos, tá bom? Gente, muito obrigada quem assistiu o vídeo aqui até o final. Fico muito feliz e muito honrada. Não perde a oportunidade de ativar o sininho para não ficar de fora das próximas resenhas em vídeo aí, que vem muitos autores e autoras aí excelentes, livros maravilhosos e que vocês não podem ficar de fora. Venham aqui escutar essa doidinha, falar a opinião dela. Eu amo que vocês estejam junto comigo, tá bom? Beijocas da Vaninha pra vocês e até o próximo vídeo.